dúvidas que a gente tem aí em relação às eleições, o dia da eleição lá, né? Não é nada de campanha, não é nada disso. Dúvida que muita gente tem e já começou a chegar até pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer, estão no microfone, é só falar. Muito certo? obrigado. Bom, seguinte, professor Rogério Borne, 2010 está aí, nós estamos com as eleições há 3 meses, mais ou menos? Dia 3 de outubro, né? Mês e meio, né? Mês e meio. Mês e meio, daí o segundo turno, que é o último domingo de outubro. Me parece que dia 29 de outubro. A campanha de horário político, o horário político começa quando? Começa a partir da terça-feira agora. Sim. Terça-feira começa o horário eleitoral gratuito, tanto em nível nacional como em nível regional. Para todos os cargos. Então, terça-feira, o horário já está reservado. Bom, e a partir... Não se pode mais falar nome de candidato, nada, eles só podem se apresentar no horário eleitoral, é isso? No horário eleitoral gratuito e nos debates, né? Desde que todos sejam convidados, todos que têm representação na Câmara, né? E entrevista está quase toda proibida. E no horário eleitoral gratuito e debates. E pesquisas, divulgar as pesquisas também está permitido. Mas tem alguma mudança mais na propaganda eleitoral esse ano, Marlene? A verdade é que esse ano, como está liberada a propaganda na internet... Bom, dá uma mudança incrível, né? Dá uma mudança incrível pelo seguinte, que aquele candidato que tem pouco horário na televisão, aquele que tem um horário mínimo, pequeno, ele diz assim, eu sou fulano de tal, as minhas propostas estão no meu site. E coloca o site embaixo, o eleitor vai poder acessar aquele candidato que teria menos chances para ver as propostas deles no site dele. Então, a propaganda eleitoral gratuita vai ajudar esse candidato a informar o site dele para que o eleitor procure o programa de governo desses candidatos e desses partidos menores. Agora, essa coisa da internet é uma novidade muito grande. Imagina em 49 se a gente imaginava um dia, não é, Zé Carlos? Fala a verdade, a internet. Você já comanda bem, você domina bem a internet? Não. Não, não muito, não. Não, só para algumas coisas. Mas eu tenho uma dúvida até, que acho que muita gente tem. É possível alguém postar alguma coisa que venha, de uma certa forma, prejudicar um candidato? Como é que a pessoa vai fazer para colocar matéria na internet? Para jogar notícias, qualquer coisa nessa linha de Twitter, blog, alguma coisa? Um problema que é muito grande esse ano, que todas as redes sociais estão totalmente liberadas, né? Seja Orkut, blog, Twitter, estão todas liberadas. Se alguém fizer uma crítica pro candidato, a saída que tem esse candidato é o direito da resposta. Da mesma maneira que o candidato tem o direito à resposta à televisão, ele tem em qualquer site, seja pessoal, particular e até no blog. Qualquer propaganda eleitoral na internet tem que ser em provedor do país. Então, por exemplo, se não puder identificar esse blog, é notificado o provedor tem que dar o direito à resposta para o candidato. Se essa ofensa ela durou, por exemplo, um dia, o direito de resposta fica por 2 dias, fica pelo tempo dobrado da ofensa, se o juiz entender que houve ofensa. Agora, a maior dificuldade que existe hoje é pessoas comuns, não candidatos, que postam ofensas em provedor no exterior, que não vem do próprio candidato. Essa é a maior dificuldade que tem de identificar quem que fez essa postagem. Complicado isso, nós vamos falar mais. Agora, no tempo que o Zé Carlos começou a ser mesário, você lembra como é que era feito, como é que era o horário político, se existia boca de urna? Não, o pessoal era só uma conversa, os candidatos falavam, vinham, tinham os comícios, não é? Mas não tinha mais nada do que isso daí. Não existia assim. Ele ia quase, era boca assim, frente a frente, que ele se não existia horário político também obrigatório, né? Não existia, não. Não existia isso. Olha, eu estou vendo aqui, o Zé Carlos Melo Rocha, gente fantástico aqui. E esse diploma que você tem aqui é um diploma que foi conferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, hein? Olha, super bacana. Vocês estão vendo aí em casa. É um exemplo de vida, Eu tive a oportunidade de ter você aqui há uns 2 anos atrás no programa. Eu só vou voltar aqui que eu ia ler. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, um diploma. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por proposta do Conselho Tutelar, confere a medalha de mérito eleitoral das Araucárias, criada pela Resolução 468, de 18 de abril de 2005,
ao excelentíssimo senhor José Carlos Melo Rocha. Veja, José Carlos, quando você começou a ser mesário, você nunca pensou, eu acho... Jamais. Que ia ter uma carreira como você tem, né? De fato, foi uma carreira, porque naturalmente sempre estão me perguntando por que é que eu continuei a trabalhar. Lembrando que é voluntário, né? É, que você sem não dúvida. ganha nada para isso. Fica reservado o meu lugar lá. Aí esperam que eu diga, estou aqui, vamos lá. Quer dizer que naquela mesa é sua, Aquela mesa é minha. Muito bem, olha, tem mais perguntinhas chegando aqui, nós vamos trazer mais música para vocês. Bem-vindo, uma pergunta lá do Ceará. Alô, Ceará, um abraço, hein? O Divando quer saber o seguinte, se ele pode votar somente com o título sem RG. Não, tem que ter um documento de identidade com foto e o título do eleitor. Tem que ter os dois documentos. A carteira de trabalho com foto serve? Serve. Não precisa ser necessariamente, que existe a diferença entre documento de identidade e carteira de identidade. Carteira de identidade é aquela emitida pelo Instituto de Identificação. Mas ele pode usar qualquer documento de identidade com foto. Então, pode usar o passaporte, pode usar a carteira de motorista. Carteira de motorista que serve para tanta coisa, né? Para quase tudo, né? Quase tudo. O próprio RG, conselhos profissionais, OAB, CREA, CRM, qualquer documento com foto, reservista, que muita gente perde e acha reservista que está guardado, né? Desde que tenha foto e identificação do eleitor, pode ser utilizada junto com o título eleitoral. Importante, né, Rogério? Não pode só com o título, então. Não, tem que ter o documento de identidade original com foto, não vale xerox. Nem xerox. Por que fizeram isso? Houve um certo exagero do Congresso Nacional, né? Nas últimas eleições, o eleitor podia votar só com o título do eleitor. Então, podia perfeitamente alguém se passar por outro, porque o título do eleitor só tem o nome, a data de nascimento, não tem foto, não tem filiação. E chegou aos ouvidos do Congresso Nacional que tinha esse problema, eles tentaram arrumar. Só que eles deixaram rigoroso demais, exigindo tanto o título como a identidade. O correto era deixar só a identidade ou a identidade e o título. Então, que o problema está na fotografia. Então, o título não seria problema. Então, se o Congresso Nacional tivesse estipulado só a identidade, ficava bom. O que não pode deixar era só o título. Só o título, né? Agora, a gente tem aí também as faixas obrigatórias a votar, né? Qual é a idade? De quanto a quanto? Inclusive, estava fazendo até uma palestra sobre jovens de 16, 17 anos, agora pouco antes de vir para o programa, né? Quem tem voto facultativo, tanto o alistamento quanto o voto, é o eleitor entre 16 e 17 anos. Os eleitores acima de 70, é um exemplo muito bonito do seu Zé Carlos, que o seu Zé Carlos já tem voto facultativo e vota e atua como mesário, né? Vota e atua como mesário, né? É maravilhoso isso, um exemplo mesmo. Você sabe um fato interessante? Eu, quando dava curso para os mesários, aquelas pessoas que vão trabalhar nas eleições, de manhã, no começo do expediente, do dia da eleição, se faltar algum mesário, o presidente ele pode convocar pessoas da fila. O que eu orientava para os mesários? Eu dizia assim, olha, se tiver uma pessoa acima de 70 anos, você não convoque essa pessoa, voto facultativo, mas convide. Porque eu vi que na prática, sempre quando essa pessoa de 70 anos está na fila é convidada, ela vai, trabalha com gosto, se sente realizada e presta um ótimo serviço para a comunidade. Com né? certeza, nossa. Então eu dizia para os mesários, então você convide, que normalmente as pessoas vão querer. E quem tem voto facultativo também são os analfabetos. Os analfabetos eles não podem ser votados, mas eles podem votar se quiser. E um alerta para aqueles eleitores de 16, 17 anos. Né? Aproveitem que o único país do mundo que o eleitor de 16 anos vota é o Brasil. Os eleitores de 16 e 17 anos, eles conseguem eleger um deputado estadual. Eles têm esse poder, né? E o voto... São muitos, né? São muitos. E o que a gente fica triste é quando o eleitor de 16 anos vai no tribunal e vai fazer o título e vai perguntar, mas para que você quer fazer o título? Eu quero ir para a Disneyland e tirar o passaporte. Outro diz assim, não, eu quero só para fazer o CPF. Tem que ter a consciência que o voto é para escolher e para cobrar daquele político que você escolheu. Que já é a vida deles, porque com essa idade, eles já estão aí investindo no futuro deles mesmos, né?